Olá, benditos! Davi e seus homens, com suas famílias, estavam morando há mais de um ano em Ziclag, servindo ao rei Aques, rei dos filisteus. Davi o enganava, dizendo que estava atacando as regiões da terra de Israel, quando na verdade estava atacando os aliados do rei. Mas chegou o dia em que o exército dos filisteus, mais uma vez, se preparou para atacar Israel. E desta vez, o rei Aques convocou Davi e os seus homens para lutarem ao lado dele contra Israel. Davi lhe deu uma resposta evasiva, de maneira que o rei pensou que ele iria dar o seu melhor na batalha. Mas, obviamente, Davi não lutaria contra o seu povo, de modo que é bem provável que ele tivesse em mente algum plano alternativo. Mas o rei ficou tão impressionado com a resposta de Davi que o nomeou como seu guarda-costas vitalício, para a vida toda. Enquanto o exército filisteu se mobilizava, Saul e seus homens não se sentiam preparados para confrontá-los. Quando viu o inimigo ajuntar-se, Saul se encheu de medo. Os filisteus chegaram a Sunem, onde se prepararam para atacar o exército israelita que estava posicionado no Monte Gilboa. Nesse momento, a coragem de Saul falhou. Ele não sabia o que fazer. Perguntou ao Senhor de todas as formas como que ele deveria agir, mas não obteve resposta alguma. Deus estava em completo silêncio. Isso acontece quando rejeitamos e continuamos a rejeitar a palavra do Senhor. Ele pode simplesmente parar de falar conosco. A informação do versículo 3 sobre Saul haver expulsado de Israel todos aqueles que se dedicavam à prática do ocultismo serve para nos preparar para o que vem a seguir. Ele tinha tomado esta atitude nos seus primeiros dias de reinado, quando ainda era influenciado pela liderança de Samuel. Desesperado por receber alguma orientação espiritual, Saul pediu que os seus servos trouxessem a ele uma mulher que tivesse o espírito de feiticeira. Não era fácil encontrar uma médium na terra de Israel, já que Saul tinha eliminado a todos, mas um dos seus servos conhecia uma mulher na cidade de Endor, que era feiticeira. Ou seja, ela ficava entre o mundo dos vivos e dos mortos, se comunicando entre os dois mundos. Na noite anterior à batalha, Saul se disfarçou, vestindo roupas comuns, e foi em direção a Endor consultar a feiticeira. Do Monte Gilboa até Endor, ele teria que percorrer cerca de 16 quilômetros e passar bem perto do acampamento dos filisteus, onde ele não podia ser reconhecido como rei de Israel. Além disso, ele não queria que a feiticeira soubesse quem era ele. De todas as cenas noturnas da Bíblia, que aliás não são poucas, é possível que esta seja uma das mais estranhas e mais dramáticas. A lei de Moisés condenava todas as formas de práticas de ocultismo. Ao ir consultar a feiticeira, Saul pecou deliberadamente. Ele queria saber a vontade de Deus através de uma feiticeira. Isso mostra a dimensão da queda de Saul e como isso afetou a sua mente. Quando ele chegou na casa dela, viu que ela não era uma mulher fácil de enganar. Ela queria ter certeza de que não se tratava de uma armadilha para pegá-la e condená-la, uma vez que a prática do ocultismo era considerada crime capital em Israel. Mas Saul jurou, usando o nome do Senhor, cuja lei ele estava transgredindo, que ela não seria punida, e por isso então ela concordou em cooperar. O juramento de Saul em nome do Senhor nos lembra que o jargão espiritual não significa nada quando se está como Saul, em completa desobediência e escuridão. E agora nós estamos diante de um dos textos mais difíceis das Escrituras. O debate ainda é caloroso entre estudiosos e eruditos da Bíblia por causa dele. Muitos acreditam que Deus permitiu que Samuel voltasse mesmo do mundo dos mortos para falar com Saul, baseado no episódio da transfiguração de Jesus, onde apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Mas percebam que eles conversavam com Jesus, que também era divino, e não com os discípulos, porque não há comunicação entre vivos e mortos. Saul pediu à mulher que entrasse em contato com Samuel no mundo dos mortos. E ela fez esse contato e um pseudo Samuel apareceu. A Bíblia não diz que foi Samuel. Como assim?
Os versículos 12 e 13 dizem que apenas a mulher era capaz de ver o pseudo Samuel, o falso Samuel. E o versículo 14 diz que Saul entendeu que era Samuel pela descrição dada pela mulher, mas ele não viu nada. Veja só. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Veja que tudo o que o espírito de adivinhação falou sobre Saul e o reino de Israel, Deus já havia falado. A novidade que o espírito de adivinhação disse foi que Israel perderia a guerra contra os filisteus. Mas isso era óbvio. A desorganização de Israel era total e ameaçava o reino. Os filisteus sabiam muito bem da condição emocional desordenada e enlouquecida de Saul, e sabiam também que o grande herói Davi não estava em Israel, e por isso estavam certos da vitória. E a frase "amanhã tu e teus filhos estarão comigo" era algo bem provável, dadas as condições gerais dos dois exércitos. Ao dizer "estarás comigo", o espírito de adivinhação estava revelando o destino de Saul. Mas o Samuel verdadeiro jamais teria dito isso, porque Saul era rebelde e ímpio. O espírito de Samuel estava no lugar dos justos, onde o espírito de Saul não poderia entrar. Jesus disse que havia um grande abismo entre esses dois lugares. Acreditar que o espírito de Samuel apareceu em uma sessão espírita é incoerente, porque Deus não pode violar a sua própria palavra. Ele já tinha estabelecido seus meios de falar com seus servos, não precisava usar uma feiticeira. Se Deus não respondeu a Saul pelos meios legítimos e bíblicos, muito menos podia responder por um meio abominável e condenado pelo próprio Deus tantas vezes nas Escrituras. Além disso, acreditar nisso é uma brecha para que as pessoas orem menos, consultando a Deus, leiam menos a Bíblia para entender a vontade de Deus e sustentem o comércio de pessoas, como a moça de Filipos, possuídas por um espírito de adivinhação que ou escraviza as pessoas ou dá diretrizes mentirosas para suas vidas em troca de dinheiro. O resultado daquela sessão espírita levou Saul literalmente ao chão, porque além de tudo ele estava enfraquecido porque estava sem comer durante todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher viu que ele estava gravemente perturbado e então insistiu que ele comesse alguma coisa, afinal a viagem de volta seria longa e no dia seguinte a batalha seria dura. Ele não queria, mas diante da insistência dela e dos seus servos, ele comeu. E foi a última refeição que Saul fez, uma refeição digna de um rei. E assim ele voltou para o acampamento de Israel. Apesar de todas as bênçãos que Deus deu a Saul e todas as oportunidades que ele teve de crescer espiritualmente, ele não estava preparado para liderar, nem para lutar e nem mesmo para morrer. E no próximo capítulo vamos voltar ao acampamento filisteu, onde está Davi, o rei Ax e todo o seu exército, pronto para atacar Israel. Mas, na hora H, aconteceu uma reviravolta. Saiba os detalhes no nosso encontro de amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.